Pessoal, agora que nós aprendemos as 6 operações básicas, nós iremos falar sobre expressões numéricas. Vocês provavelmente já tiveram aula sobre expressões numéricas, mas apenas com as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Hoje nós iremos falar dessas mesmas expressões numéricas, mas nós iremos adicionar as 2 operações que nós aprendemos, que é a potenciação e a radiciação, correto? As expressões numéricas são uma sequência lógica de valores que você vai ter que fazer as operações. Como ele é uma sequência lógica, você deve seguir sempre uma regra para poder executar essas operações. Primeiro, nós vamos observar a parte associativa, os sinais de associação. Eles têm uma ordem. Primeiro eu vou resolver o parênteses, depois os colchetes e, por último, as chaves. Pode acontecer que dentro desses sinais de associação tenha várias operações matemáticas. Então, se tiver várias operações matemáticas, qual a ordem que eu devo segui-las? Correto? Então, eu tenho primeiro a potenciação e a radiciação, essas duas que nós aprendemos por último. Depois, as multiplicações e as divisões. E, por último, as adições e as subtrações. Então, vamos retomar esse passo, porque é muito importante. Se eu tiver sinais de associações, quais eu tenho que seguir primeiro? Primeiro parênteses, depois colchete, depois a chave. Se eu tiver várias operações matemáticas dentro da minha expressão numérica, qual a ordem que eu devo seguir? Potenciação e radiciação, depois multiplicações e divisões, e por último, adição e subtração, correto? Então, essa é a nossa ordem. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Eu tenho dentro de um parêntese 8 menos 4 mais 1 menos 3. Eu só tenho como sinal de associação o parêntese. Portanto, é ele que eu devo resolver. Eu tenho dentro desse parênteses 2 tipos de operações. Eu tenho a subtração e a adição. Observe que na ordem de prioridade elas estão juntas, então não importa qual você faça primeiro. Eu optei por fazer na ordem que elas aparecem. Então, eu fiz 8 menos 4, 4. Repetiu mais 1 menos 3. Voltei e fiz na ordem que aparecia. 4 mais 1, 5. 5 menos 3, 2. Correto? Próximo exemplo. 60 dividido por 15 mais 8 vezes 2. Observe que agora eu não tenho nenhum sinal associativo. Portanto, eu vou resolver de acordo com a ordem de prioridade das operações matemáticas. Então, primeiro, potência e radiciação. Não tem potência nem radiciação. Depois, multiplicação e divisão. Tem multiplicação e tem divisão. Então, é elas que eu vou resolver primeiro. 60 dividido por 15 é 4. Vou repetir o sinal de mais, porque eu não posso fazer ele agora. 8 vezes 2, 16. Agora eu resolvo a soma. 4 mais 16, 20. Correto? Próximo exemplo. 45 mais, dentro do parênteses, 35 dividido por 7, mais, dentro do colchete, 92 dividido por 2, mais, dentro do parênteses, 40 menos 25, dentro do colchete, dividido por 3. Eu vou lembrar, primeiro eu tenho que resolver o parênteses, então é eles que eu vou fazer. Pessoal, o que você não está resolvendo, você deve repetir. 45 mais 35 dividido por 7, 5. Mais 92 dividido por 2, mais esse mais aqui, ó. Correto? Agora eu vou fazer o resto do cálculo. Esse mais é esse mais. Agora eu tenho outro parênteses, 40 menos 20, e eu vou resolver. 40 menos 20, 15, dividido por 3.
e eu fechei o colchete. Observe que na minha segunda linha agora, ó, não tem mais o parênteses. Eu vou agora para o próximo sinal associativo, que é o colchete. Repetir 45 mais 5 mais. E eu vou observar dentro do colchete as minhas operações. Eu tenho 2 divisões e uma adição. Pela regra, a adição deve ser resolvida depois. Primeiro eu vou resolver as divisões. 92 dividido por 2, 46. Repeti o sinal de mais e fui para a próxima divisão. 15 dividido por 3, 5. Dividi os dois valores, não tenho mais divisão, fechei o colchete. Na minha terceira linha, eu continuo tendo um colchete. Então, é ele que deve ser resolvido primeiro. Eu vou repetir 45 mais 5 e vou observar a operação que tem dentro do colchete. 46 mais 5. 46 mais 5, 51. Então, eu fiquei com 45 mais 5 mais 51. Observe que agora nessa quarta linha não tem nenhum sinal associativo. Não aparece nem parênteses, nem colchete, nem chave. Portanto, eu vou apenas observar a operação que tem aí dentro. Tem 2 adições, portanto, eu poderia até fazê-las juntas, mas eu fiz passo a passo. 45 mais 5, 50. 50 mais 51, 101. Correto? Próximo exemplo. Eu tenho uma chave, 2 mais um colchete, 100 menos parênteses, 3 ao quadrado, multiplicado por 5 menos 1, fechei o parênteses, o colchete e a chave. E tudo isso menos 2. Eu vou relembrar lá, ó, quem tem que fazer primeiro? O parênteses. Então, eu vou repetir tudo até chegar no parênteses. Então, até o menos aqui, ó, depois do 100, eu repeti. Eu vou olhar dentro do parênteses. Eu tenho uma potência, eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma subtração. Eu devo resolver a potência primeiro. Olha lá na regra. Primeiras contas que eu devo fazer, primeiras operações. Potência e radiciação. Então, vou resolver ele primeiro. O que é o 3 elevado a 2? É o 3, que é a base, o 2, que é o expoente. O 3 eu vou multiplicar 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Resolvi a potência, vou repetir todos os outros valores. Vezes 5, menos 1, fechei o parênteses, fechei o colchete, fechei a chave e acrescentei o menos 2. Eu ainda tenho um parênteses, portanto, eu devo voltar e resolver o que tem dentro dele. Repetir tudo de novo, até o menos que fica depois do 100, e eu observei, eu tenho 2 operações, eu tenho 9 vezes 5 menos 1. Tem uma multiplicação e uma subtração. Pela ordem de prioridade, a multiplicação ela deve ser resolvida primeiro. Então, eu vou fazer primeiro 9 vezes 5, 45. 45 menos 1, fechei parênteses, colchete, chave e acrescentei o menos 2 até o final. Voltei de novo. Observe que eu ainda tenho parênteses. É ele que eu devo resolver primeiro. Repeti tudo até chegar no menos depois do 100 e agora eu observei dentro do parênteses. Tem 45 menos 1, 44. Nesse momento que eu tive apenas um número dentro do meu parênteses, esse parênteses não tem a necessidade de existir mais. Então, acabou o parênteses. Eu fechei o colchete, a chave e acrescentei o menos 2. Eu ainda tenho colchete e chave. Pela minha regra, o primeiro a ser resolvido é o colchete. Então, eu vou observá-lo primeiro. Eu repeti até o mais 2, o 2 com sinal positivo depois dele, e observei a operação que tem dentro, tá, desse colchete. É 100 menos 44. 100 menos 44, 52. Repeti o menos 2, que está fora da chave. Eu ainda tenho uma chave. É ela que eu vou resolver primeiro.
Dentro dela, o que eu tenho? 2 mais 56. 2 mais 56, 58. Só tem um valor 58, menos 2, 56. Correto? Terminamos essa expressão numérica. Vamos para a próxima. 10 dividido por chave, mais 2 mais colchete, parênteses, raiz quadrada. Lembra? Quando não aparece o índice aqui, ó, o índice é 2 e nós iremos ler raiz quadrada de 16. Mais 3 elevado à terceira, fechou o parênteses, acrescentou menos 5, fechou colchete e chave, e tudo isso foi multiplicado por 3. Eu tenho todos os 3 sinais associativos. Portanto, o que eu devo começar é pelo parênteses. Então, eu vou voltar, repetir tudo, até chegar nas operações do parênteses. Eu tenho uma soma, uma potência e uma raiz. Pelas regras de prioridade, eu devo resolver primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão, e por último, adição e subtração. Então, eu vou começar pela raiz que aparece. Raiz quadrada de 16. Eu vou pensar em um número que, quando eu multiplicar por ele mesmo, a resposta será 16. Esse número é o 4. Agora, eu vou resolver a potência. 2 elevado a 3. O 2 é a base, o 3 é o expoente. Eu preciso multiplicar o 2 3 vezes por ele mesmo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Correto? E vou repetir o resto. Todos os outros números. Menos 4, fechei o colchete, fechei a chave e acrescentei o multiplicado por 3. Eu ainda tenho um valor dentro do parênteses. Então, eu vou voltar, vou repetir tudo até chegar no parênteses, e aí eu vou resolver o que tem lá dentro. 10 dividido por chave, 2 mais chave, colchete, perdão. E agora, o que tem dentro do parênteses? 4 mais 8. 4 mais 8, 12. 12 é um número só, eu não preciso mais do parêntese, vou continuar. Menos 4, fechei o colchete, fechei a chave e acrescentei multiplicado por 3. O parêntese não tem mais, eu vou para o próximo sinal associativo, o colchete. 10 dividido por chave, 2 mais, e agora eu cheguei no colchete. Só tem uma operação dentro do colchete. É o 12 menos 4. 12 menos 4 é 2. Então, ó, 2 mais, 2 mais. 8 menos 4, acrescentei o 8. Fechei a chave e acrescentei o vezes 3. Eu não tenho mais, né, o parênteses nem o colchete. Eu só tenho uma chave. Portanto, eu vou resolver o que está dentro da chave primeiro. 10, eu repeti, dividido, 2 mais 8, 10, e acrescentei vezes 3. Observe que agora os sinais associativos todos acabaram. Eu só tenho dois tipos de operações, uma divisão e uma multiplicação. A divisão e a multiplicação poderia ser resolvida na ordem que elas aparecem. Então, primeiro eu vou fazer 10 dividido por 10, 1. E 1 vezes 3, 3. Correto? Terminamos aqui essa expressão. Vamos agora para o próximo exemplo? Bom, o próximo exemplo que nós temos é colchete, chave, parênteses. Dentro do parênteses eu tenho 18 mais 3 vezes 2. Observe que nesse aqui, ó, eu substituí o x, que representa a multiplicação, por um pontinho. Lembra das notações de multiplicação? Eu posso utilizar várias notações para indicar uma multiplicação, e entre as notações que eu coloquei lá para vocês, eu coloquei
o ponto como multiplicação. Então, eu utilizei ele aqui para vocês verem como é que é. Fechei o parênteses, dividido por 8 mais 5 vezes 3. Fechei o colchete, dividido por 3. Não esqueça, se você abre um sinal associativo, você deve fechá-lo. Então, sempre que você abre um parênteses, fecha o parênteses. Abrir um colchete, fecha o colchete. Abrir uma chave, fecha a chave. Cuidado com essa notação. Vou resolver primeiro o parênteses. Repeti o sinal do colchete e observei que dentro do parênteses eu tenho duas contas. Eu tenho a operação de adição e de multiplicação. Como a multiplicação ela deve ser resolvida antes da soma, eu vou repetir 18 mais e vou fazer a operação 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 18 mais 6. Repeti todo o resto. Fechei o parênteses, dividido por 8, mais 5, vezes 3. Fechei o colchete, dividido por 3. Voltei. Abri o colchete de novo. Dentro do parênteses eu tenho uma conta, só uma agora. 18 mais 6. 18 mais 6, 24. Repeti todo o resto. 24 dividido por 8 mais 5 vezes 3. Fechei o colchete, dividido por 3. Correto? Dentro do colchete, eu tenho 3 operações agora. Eu tenho uma divisão, uma soma e uma multiplicação. Então, eu vou olhar de novo lá nas minhas regras. O que eu devo fazer primeiro? Multiplicação e divisão, elas vêm primeiro que a adição. Então, é elas que eu vou fazer primeiro. Repetir o sinal de colchete. 24 dividido por 8 é 3. Repetir o sinal de adição. 5 multiplicado por 3 é 15. Então, ficou 3 mais 15. E tudo isso dentro do colchete e dividido por 3. Vou voltar e vou resolver o colchete agora. Eu tenho apenas uma adição. Então, 3 mais 15. 3 mais 15, 18. 18 dividido por 3 é 6. Correto? Concluímos a nossa expressão numérica. Vamos para a nossa última expressão numérica. Raiz quadrada de 81 mais raiz quadrada de 100 menos raiz quadrada de 64. Observe, raiz quadrada, o índice 2 não precisa aparecer, correto? E eu sempre vou precisar de um número que quando eu multiplicar por ele mesmo, a minha resposta será o valor que está dentro do radicando. Então, raiz quadrada de 81, que número que eu multiplico por ele mesmo, que a minha resposta é 81. 9. 9 vezes 9, 81. Vou repetir o sinal de mais. Raiz quadrada de 100. Mesmo processo. Que número que eu multiplico por ele mesmo, que a resposta é 100? 10. 10 vezes 10, 100. Repetir o sinal de menos. Raiz quadrada de 64. Mesmo processo. Que número que eu multiplico por ele mesmo, que a resposta é 64? 8. 8 vezes 8, 64. Observe que o primeiro eu resolvi todas as radiciações. Por quê? Na regra da importância, a radiciação ela deve ser resolvida primeiro do que a soma e a subtração. Agora eu posso fazer as operações na ordem que ela se apresenta. Por quê? Eu tenho apenas uma subtração e uma adição. E elas podem ser feitas juntas. 9 mais 10, 19. 19 menos 8, 11. Correto? Portanto, nós concluímos essa parte de expressão numérica e a parte de operações matemáticas. Então, nós relembramos 4 e aprendemos mais 2. Relembramos a adição, a subtração, multiplicação e divisão, que vocês já conheciam. E nós agora incorporamos 2 novas operações matemáticas, a potenciação e a radiciação.
e observamos como deve ser resolvida essas operações quando elas estão juntas, numa expressão numérica. Primeiro, eu vou observar os sinais associativos, parênteses, colchete e chave, tudo sempre nessa ordem. Depois eu vou observar as operações matemáticas, que pode estar dentro desses sinais associativos ou não. Mas se estiver dentro, eu devo seguir a mesma ordem. De importância. Primeiro, potenciação e radiciação. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, adições e subtrações. Pessoal, nós concluímos esse capítulo. Então, portanto, se alguém tiver mais alguma dúvida, entrar em comunicar com a gente pela sala virtual e eu vou deixar uma atividade para vocês desse conteúdo. Bons estudos para vocês!